Olá, estamos abrindo mais uma edição de Play no Esporte, aqui pela UBplay TV. Hoje é dia 10 de dezembro, ano 2025. Forte abraço a você, a meiuca da semana, né? Uma quarta-feira maravilhosa, quarta-feira de futebol. Hoje temos rodada da Copa do Brasil, jogo no Mineirão, Belo Horizonte, Cruzeiro recebe o Corinthians pela Copa do Brasil. E hoje, pela Copa Intercontinental, teremos Cruz Azul do México enfrentando o Flamengo 14h. Jogaço de bola que você vai, com certeza, acompanhar esse jogaço de bola. Mas, falando em jogaço de bola, alguns foram os destaques do futebol nesse nosso final de semana. Dentre os destaques do nosso futebol, nós tivemos a última rodada do Campeonato Brasileiro. É claro, teve buchicho, teve confusão. E você teve confusão? Ô, meu amigo, Andrei, grande, forte, querido, e daí? Qual foi o buchicho da última rodada do Brasileiro? Da última rodada, né, olhando de uma forma geral, professor, foi uma rodada muito tranquila, né? Teve um lance ali que não foi tão polêmico, porque realmente as equipes percebem, eu acompanhei bastante, né, todos os jogos, na medida do possível, né, eles queriam jogar bola. E acho que esse é o objetivo principal. Todo mundo estava buscando seu espaço dentro de campo, então não teve aquela grande polêmica. A maior polêmica eu trouxe aqui no jogo do Botafogo e Fortaleza. Fortaleza acabou sendo rebaixado, né? Então era um jogo decisivo para eles, né? E a ideia aqui é tratar sobre uma possível mão. Então uma bola de escanteio do Fortaleza, onde tem um cabeceio, existe um toque de mão. Porém, na consequência, existe um ataque da equipe Botafogo. E, para finalizar, acaba saindo o gol. Então o árbitro, dentro de campo, ele acaba marcando e confirmando esse gol, certo? Porém, professor, a ideia aqui, como nós sempre comentamos, é trazer um pouco da regra para o nosso dia ou nossa fala diária, certo? Então, todo gol, ele precisa ter uma revisão. Para mim ter sido falta ali já, hein? Teve esse evento falta? Então, beleza. Então, quando existe um gol, existe uma revisão, uma correção de APP. O que é uma correção de APP? Toda troca de posse de equipe, ele precisa verificar se teve uma falta ou não teve uma falta, certo? Nessa situação, então, existe o escanteio para a equipe do Fortaleza, vem sobre a área, tem um cabeceio, né? E uma mão, ela tá antinatural, ela tá muito aberta e acaba desviando, bola. Certo? Só que se a gente olhar o replay ali, a gente vai acabar verificando, existe um agarrão. É interessante a gente colocar isso também aqui para nós discutirmos, professor, que toda vez que acontece aquele bendito agarrão na área, o árbitro ele precisa interpretar algumas coisas. O que são essas coisas? Quando acontece, a regra fala que quando acontece uma falta simultaneamente, resumindo, quando os dois se agarram, que está caído aqui já no chão, ele precisa interpretar a gravidade, que é a natureza. Nesse caso aqui, ele verifica que realmente a gravidade é igual de ambos, os dois estão se puxando, mas ele precisa prevalecer a tática, quando ela tem igualdade na natureza. Então, a tática aqui, qual que era a força maior aqui? Do Fortaleza fazer o gol. Então, a tática maior, ela prevalece para o time do Fortaleza. Porém, após isso, existe um cabeceio, existe um agarrão, caiu, existe um cabeceio, a sua mão está acima da linha do ombro, então ela é considerada uma mão antinatural e amplia o espaço corporal do seu corpo, aonde ele impede, né, o avanço da bola, gerando um impacto, automaticamente a sua equipe consegue essa posse de bola, que seria a equipe do Botafogo, prevalece no campo e sai o gol ali. Então, é interessante, professor, a gente ressaltar que todo gol ele precisa ser revisado pelo VAR. E quando existe uma possibilidade de uma falta, no APP, nessa troca de posse, o árbitro ele tem que ter a revisão da área ali, verificar se realmente ele prevalece sua decisão em campo ou ele volta com uma outra reinício. Nesse caso aqui, ele voltou com o reinício de tiro penal a favor da equipe do Fortaleza, né, sem cartão. Que até então, a esse momento, ele estava tirando o Fortaleza da zona de rebaixamento. Então, era um jogo importante também, professor. Tá certo. Vamos dar um passo diferente? Vamos. Vamos falar o seguinte. Hoje, como eu falei no início, nós teremos Cruzeiro e Corinthians em Belo Horizonte, no Mineirão. E aí? Quem vai apitar? Você já sabe? Sei, né? O árbitro do Rio Grande do Sul, Anderson Daronco, né?
É um árbitro realmente ele é experiente, né? Já apitou grandes decisões aqui no nosso território nacional, já fez alguns jogos pela Conmebol, até mesmo FIFA, né? Então, realmente ele tem uma experiência. Está em boas mãos? Eu acredito que ele está em boas mãos, né? Claro que a gente sempre coloca, professor, que as equipes precisam jogar bola. É um grande campeonato, é uma decisão, todo mundo está à flor de pele, então também precisa que eles colaborem para desenvolver o jogo, né? Acredito que todo torcedor cruzeirense ou corintiano quer um jogo, quer gol, né? Então, acredito que está em boas mãos, né? Que ele faça um bom trabalho, né? A média de cartão dele é alta, né? Então, é interessante. É interessante, por quê? Porque a personalidade dele é controle de jogo. A gente sabe que ele é forte, pesado, tudo, não consegue ficar muito próximo, né? Até algum tempo atrás, a própria CBF pediu para abaixar peso, ele abaixou, conseguiu abaixar alguns quilos ali para ficar um pouco mais leve dentro de campo, mas a sua principal personalidade é controle de jogo. Então, a sua média de cartão é de 5 a 6 cartões por jogo primeiro tempo, né? Então, realmente, o controle de jogo dele vai prevalecer. Aí as equipes vão pegar essa parte tática do árbitro e vão ter que saber trabalhar também dentro de campo, né? Tá certo, então. Então, se está em boas mãos, eu fico mais tranquilo, tá certo? Vamos conversar a próxima semana dessa rodada da Copa do Brasil e da participação do Flamengo nesse campeonato, nessa Copa Intercontinental, tá certo? Certo, né? Até aproveitando, professor. Oi. O árbitro hoje do Flamengo é um árbitro sueço. Opa! Sueço, né? Então tem uma grande carreira também. Certo. Já fez Champions League, enfim. Então acredito que também estará em boas mãos também no jogo de hoje. Então tá aí. Muito obrigado, Andrei. Tá aí, portanto, jogo de bola e com a presença de uma excelente arbitragem. Tanto no Brasil, o Daronco, eu gosto muito do Daronco, que ele sabe se impor. Os árbitros vêm até ele, claro que erro qualquer cidadão humano comete, mas o Daronco é um árbitro que sabe se impor, não deixa virar bagunça. E o velho ditado, o jogo jogado não Maria pescado, tá certo? Vamos acompanhar hoje, gente. Vamos estar juntos. Vou pro intervalo e logo voltaremos com mais esporte. Até mais.